E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Ezequiel, capítulo 43. A glória de Deus volta ao templo. Então aquele homem me conduziu ao portão que dava para o leste. E eis que pude contemplar a glória de Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do oriente. E ao som da voz de Deus, parecia o rugido de muitas águas avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. A visão que tive era semelhante à que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e me atirei reverentemente ao chão com o rosto rente à terra. Então a glória de Yahvé adentrou a casa, o templo, pela porta que dava para o oriente, a leste. Em seguida, o Espírito de Deus ajudou-me a ficar em pé e conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e o homem posicionou-se em pé ao meu lado. Em seguida ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. E Yahvé, o Senhor, falou comigo: ó querido filho do homem, este, pois, é o lugar do meu trono e o lugar onde repousam as plantas dos meus pés. Eis que aqui habitarei para sempre, entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual com os ídolos inúteis e sem vida de seus governantes, em seus altares idólatras nos montes. Os reis construíram a soleira e entrada, e os pilares de seus palácios encostado na entrada e nos pilares da minha casa. E assim entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram o meu santo nome por meio de todas as abominações que praticaram. E por isso, no meu zelo, eu os exterminarei, agora que lancem para longe de mim todo o seu adultério espiritual, juntamente com os cadáveres dos seus reis, e viverei entre eles para sempre. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhem dos seus erros e pecados, que eles analisem bem o modelo da minha casa, e se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto têm praticado, mostra-lhes a planta desta casa, a sua aparência, as suas entradas e saídas, e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas de todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que não esqueçam dos detalhes de sua forma, sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo, toda a área ao redor, sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Esta, portanto, é a lei da minha casa. Orientações sobre o altar. Eis a medida do altar em côvados longos de construção, isso é, equivalente a 0,5 metro. Sua calha, a parte inferior, terá 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba e um palmo em torno da beira. E essa será a altura do altar. Desde a calha do fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior. Terá 2 metros de altura e 0,5 metro de largura, e a fornalha do altar terá 2 metros de altura, e se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima. E a fornalha ou lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também terá lados iguais, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro ao redor de toda a sua extensão, e os seus degraus darão para o oriente a leste. Então Deus me disse mais: Filho do homem, assim diz Yahvé, o eterno e soberano: estas são as normas que devereis seguir no cerimonial
do sacrifício dos holocaustos, as ofertas totalmente queimadas, e da aspersão do sangue sobre o altar quando ele for edificado. Deverás dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante da minha pessoa. Palavra do Senhor. Aplicarás um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim estarás purificando o altar e farás propiciação por ele. Queimarás o novilho para a oferta pelo pecado do lugar determinado na área do templo, fora dos limites do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem defeito para expiação do pecado e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Quando acabares de purificá-lo, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho também sem mácula. Tu os tratarás diante de Yahvé, o Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Eterno. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Durante 7 dias, eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, todos sem imperfeições. Durante 7 dias, os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação pelo altar e o purificarão. Assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de paz e comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o Eterno. Novo ministério da casa de Deus, Ezequiel capítulo 44. Logo depois daquele homem, me trouxe de volta para o portão externo do santuário que dava para o oriente, no lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Yahvé orientou-me dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali para tomar a sua refeição santa na presença de Yahvé. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Yahvé, enchendo toda a casa do Senhor. E mais uma vez prostrei-me, rosto em terra. Então Yahvé instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica teus olhos e ouvidos para compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor e de todas as suas leis, e considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário, e pregarás aos rebeldes da casa de Israel. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras abominações, trouxeste estrangeiros, pagãos, incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo para estarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, e deste modo quebraste a minha aliança. Ao invés de cumprires vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituíste outras pessoas do meu santuário. Assim declara Yahvé, o soberano: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e na carne poderá entrar no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que perambularam para longe de mim, seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Entretanto, ainda poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviços, imolar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo,
bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. Contudo, porque ministraram na presença de seus ídolos inúteis e fizeram a casa de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros. O oráculo de Yahvé, o Senhor. E por isso não se aproximarão da minha casa, nem de nenhum de meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha de suas próprias atitudes malignas e nojentas que praticaram. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo mediante a execução de vários serviços diários. O ministério dos filhos de Zadok. Mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifício de gordura e de sangue. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário. E se aproximarão da minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, isto é, do pátio interno, que estejam trajando vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno ou dentro da minha casa. Eles usarão turbantes de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem do átrio exterior, isto é, do pátio externo, onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando em seus aposentos sagrados suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas, a fim de que não transmitam consagração ao povo simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles também não poderão se casar com viúva ou divorciada, só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com a viúva de sacerdote. Estes homens consagrados orientarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento do direito. Eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus estatutos com respeito a todos os meus dias santos, festas fixas e os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de uma pessoa morta. No entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmão, desde que esta não tenha marido. Sendo assim, depois de se purificar, aguardará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Oráculo de Yahvé, o Eterno Soberano. A herança destinada aos sacerdotes. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes, portanto não lhes dará qualquer propriedade, eu sou a propriedade deles. Eles se alimentarão de ofertas de cereais, as ofertas feitas para tirar o pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado a Yahvé pertencerá também a eles. O melhor de todos os primeiros frutos de todas as contribuição que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados,
por outros animais selvagens, né? Essa parte aqui dos sacerdotes, ela está lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, Êxodo, né? Aqui bem no comecinho aqui, né? Junto com Moisés, quando eles constroem a tenda do Senhor, a tenda do encontro, né? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.